título da nossa aula, que é Tecnologia e Trabalho na América e na África, parte 1. E na sequência a gente vai conhecer as habilidades da nossa aula. Pode pôr na tela, produção. Então, hoje nós estamos retomando uma habilidade do 8º ano, tá? Então, a nossa habilidade de hoje é analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico e relacionar com as transformações dos tipos de trabalho e influências na economia dos espaços urbanos e rurais de diferentes países da América e da África. A unidade temática é Mundo do Trabalho e o objeto do conhecimento é os diferentes contextos e meios tecnológicos na produção. Para a gente iniciar os trabalhos desta aula de hoje, a gente vai assistir a um vídeo da Unesco que vai falar da importância do acesso à informação. Vamos lá? Este Dia Mundial foi criado pela Conferência Geral da Unesco e reconhece então que o acesso universal e livre à informação é uma prioridade e um direito das pessoas no mundo. Sem dúvida, todos nós sabemos que o acesso à informação tem e ganha cada vez mais importância através da internet, através dos meios de comunicação. Um dos assuntos mais complexos hoje é que, obviamente, a criação de valor no mundo hoje depende muito do conhecimento. Um dos aspectos mais desafiadores é fazer o possível para que o acesso ao conhecimento ele não aumente as diferenças e as desigualdades, senão que ele seja acessível a todos. Existe uma relação entre o acesso aberto e o desenvolvimento da ciência direta. Por quê? A ciência uma pesquisa se inicia com uma literatura, ou seja, nada é gerado do nada. É sempre a partir de alguma coisa que alguém já estudou, que alguém já pesquisou e já trabalhou. Então, é muito importante que essa literatura ela esteja à disposição dos pesquisadores. Desta forma, você tendo este acesso sem problemas de custo, podendo fazer o download diretamente do computador do pesquisador, ele tem todo esse material para dar início a uma nova pesquisa. E uma pesquisa só se dá por concluída a partir do momento em que ela é publicada em algum veículo de comunicação científica, que tenha sido revisado pelos seus pares, validada pelos seus pares. Este basicamente é o ciclo da pesquisa. Se você tem acesso a essa documentação no início da pesquisa e no final da pesquisa, consequentemente, a ciência avançará mais rapidamente. O acesso aberto hoje no Brasil representa a possibilidade do desenvolvimento científico e tecnológico e o seu impacto no desenvolvimento social também. A gente precisa dessa cooperação para que o desenvolvimento possa acontecer de uma maneira mais rápida, mais eficaz e com melhor qualidade. For us to achieve sustainable development goals, access to information will be one of the most important tools. Unfortunately, a major part of this world, especially developing countries, do not have the access. They may have access, but they do not have access to good information, which will be required for them to change their lives and the way they are doing things right now. Openness to information is something that UNESCO has been arguing for some time to change the face of knowledge transaction. The whole idea is the knowledge, when it is communicated or exchanged between sender and receiver, we are arguing that it should be done in the most open way, and at the same time it should be done in a fashion that is most inclusive, so that everyone in this world has the required knowledge to change
the pace of the development for their personal good. Bom, é isso aí, né? A gente viu aí a importância, né, do acesso para as informações, principalmente quando a gente fala em tecnologia, porque, logicamente, né, os países menos desenvolvidos, eles vão ter um poder aquisitivo menor para investir em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, em P&D. A gente até já discutiu aqui algumas vezes nas aulas. Então, essa questão aí de ter um acesso aberto até facilita até o trabalho nosso aqui, né? Questões até dos direitos autorais, né, Luiz? Se nós tivéssemos uma maior liberdade, né, de materiais da internet, né, teríamos informações mais recentes até, né, Luiz? Exatamente, tanto é que é uma luta aí para abertura de direitos, né, para fins educacionais, por exemplo, né, ou seja, o acesso tem que ser mais democrático, mais fluido, porque todo mundo ganha, né? E o principal ganho é o desenvolvimento tecnológico, econômico, social, são muitos ganhos. Então é uma discussão urgente que a sociedade precisa fazer. Exatamente. Esse vídeo é de 2016, né? Então já se passaram aí quase 5 anos, é de novembro de 2016, né? E ainda se tem essa discussão. Então, importante sempre retratar isso. Vamos lá para a próxima tela, porque quando a gente fala em processo tecnológico, em geografia, né, nós sempre falamos aí do nosso querido, né, e saudoso Milton Santos, né, uma referência mundial na geografia e nos seus livros e estudos. Então nós vamos falar sobre o meio técnico, científico e informacional, né, na qual o seu trabalho aí do geógrafo Milton Santos apresenta os conceitos ligados ao meio técnico, científico e informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Então, para compreender e analisar esse conceito, é necessário entender a evolução das transformações do espaço, que vão desde o meio natural, passando pelo meio técnico, até chegar ao meio técnico, científico e informacional. Então, essa relação que o Milton Santos coloca, né, quanto a essa questão aí desse processo, né, de desenvolvimento tecnológico dentro da sociedade, ele vê aí em 3 características, né, 3 partes, né? Meio natural é aquele processo que o ser humano, né, utilizava lá da própria natureza, né? Então não tinha a Revolução Industrial, que aí, né, meados do século XVIII, né, Luiz? Começa a ter lá a Revolução Industrial, já se começa a mexer com tecnologia, já começa a dar uma degradação ao meio ambiente, né? E depois passando aí para o meio técnico informacional, que já é uma tecnologia mais avançada, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, década de 1970, né? Exatamente. Então, muitas das tecnologias utilizadas aí para a própria guerra, né, a tecnologia bélica, após os conflitos, ela começou a ser absorvida para a sociedade. Uma delas a gente está até utilizando agora, né, professor Antônio, que é a internet, né, essa comunicação online. Isso começou a ser desenvolvido lá nos anos 40, né, utilizando aí, sendo utilizado para esses fins bélicos, né? Infelizmente, muitas vezes as tecnologias que tanto nos ajudam, elas são iniciadas por motivos não tão nobres, né, professor Antônio? Exatamente, né, porque mesmo que a Luísa falou aí da questão aí da internet, né, a internet começou também a ser usada muito na corrida espacial, Estados Unidos, né, fazendo contatos com seus foguetes, e hoje a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Então tem lá os seus benefícios, mas também causa lá transtornos, principalmente quando falamos aí da sustentabilidade e, logicamente, da natureza. Então tem vários estudos aí do professor Milton Santos aí retratando sobre essa questão aí, principalmente quando falamos de globalização. E quando ele fala de espaço, né, a gente tem que pensar na internet como meio de comunicação, né, e o transporte, né, que cada vez mais vai se evoluindo e diminuindo, né, entre aspas, o tempo e o espaço, né? Então, se você pegar na época das navegações, né, quanto tempo se levava, né, para atravessar o Atlântico, né? E hoje nós temos outros meios de transportes, né, com velocidades muito maiores, né? Então o tempo acaba encurtando, mas o espaço é o mesmo. Mas tem que ter essa relação, né, do espaço em relação ao tempo. E aí, logicamente, o país tendo essa tecnologia nas mãos, ele vai ter um grande poder, né? Não é só o poder econômico,
Tem outros poderes aí que se envolvem nessa relação aí. Por isso que é importante nessa discussão do acesso aberto, não só para a questão da ciência, né? Como foi feito isso aí, e praticar, e poder usar, e poder usufruir aí, principalmente países aí com menor poder aquisitivo, tá certo? Vamos lá para a próxima tela para fazer, né, essa formação que nós temos aí, né? Está lá relacionado ao Centro Trabalho, né? Que envolve ciência, economia, o espaço geográfico e a tecnologia. Então, isso aí tem muito a ver com a geografia, né? Quando a gente fala, né, o meio de trabalho, né, o modo de trabalho, e ter toda essa relação, né, em volta desse processo, né, que a gente vê muito hoje, né? Então, a gente vê formas de trabalho que a gente tinha aí nas décadas de 70 e nas décadas de 80, que elas acabam desaparecendo por causa de outras formações através da tecnologia, da forma de se trabalhar aquele mesmo produto que se fazia anteriormente, né, Luiz? Então a mão de obra, ela tem uma grande influência hoje com a tecnologia. Não esqueça aí de avaliar a nossa aula, agradeço aí a professora Luísa pela participação, obrigado a todos aí e até a próxima.